Eleições 2016, o Band Cidade realiza hoje uma entrevista de 10 minutos com mais um candidato à Prefeitura de Manaus que, por não atender o critério de representatividade na Câmara Federal estabelecido pelo TSE, não participou do debate promovido pela Band Amazonas na noite de segunda-feira e que reuniu 6 dos 9 candidatos. As entrevistas também foram definidas em comum acordo com os representantes dos partidos em reunião realizada no dia 15 de agosto. E por ordem de sorteio, hoje é a vez do candidato Luiz Castro, da coligação Sim é Possível, formada pelos partidos Rede e PMN. Boa noite, candidato. Prazer recebê-lo aqui no Band Cidade. Boa noite, é um prazer estar com você e com todos os telespectadores da Bandeirantes. Tá certo. Candidato, a partir de agora, então, o senhor tem 10 minutos. O senhor já cumpre o seu 5º mandato como deputado estadual, já foi prefeito por 2 vezes do município de Envira, no interior do estado. Por que agora o senhor acredita estar preparado para administrar Manaus? Porque ao longo dessas experiências e da minha trajetória política, eu tenho algumas características claras. Primeiro, não admito corrupção, sou ficha limpa, honestidade é obrigação do homem público. Segundo, competência para gerir, por onde fui gestor, os resultados vieram, liderando equipes técnicas que trabalham muito. Terceiro, porque a nossa alternativa, Rede PMN, é a única alternativa, no nosso entendimento, verdadeira, para romper esse ciclo vicioso que tomou conta da política de Manaus há mais de 30 anos, onde um grupo pequeno de empresários e de políticos, alguns rostos novos, outros antigos, aprisionaram a política e manipulam a população. E a cidade de Manaus é vítima, ao longo desses anos, de má gestão, de interesses escusos, sobrepondo-se ao interesse da população que precisa de transporte de qualidade, que precisa de um grande programa de educação e de inclusão da nossa juventude, que precisa de uma saúde organizada em função, de fato, de onde há mais necessidade da presença das UBSs, dos programas de saúde da família, e que precisa de uma gestão do século XXI, porque a gestão de Manaus ainda está no século passado. A cidade cresceu, mas não há planejamento, não há transparência, não há efetivamente uma organização do processo de expansão urbana de Manaus. Então, é o momento da gente se perguntar o que nós podemos fazer pela população. John Kennedy dizia: não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que você pode fazer para os Estados Unidos. E a nossa pergunta é: não pergunte o que você quer que o município faça por você, mas o que você pode fazer para a sua cidade ser melhor. E é essa a nossa proposta e nós acreditamos que sim, é possível. Bom, como deputado na Assembleia Legislativa, o senhor sempre reforçou a bancada de oposição, mas seguindo uma linha um pouco independente. Essa também deve ser a sua estratégia de campanha? Certamente. Nós não estamos ligados a nenhum desses grupos de poder. O nosso pulso aqui só segura a população e não esses grupos de poder que estão dominando a política de Manaus. Nós temos mãos limpas e nós temos uma verdade profunda no coração. Nós trazemos de volta para a política alguns valores, e isso é um DNA da própria rede, da minha vida política: honra, caráter, não enganar as pessoas, falar a verdade e, ao mesmo tempo, a humildade de aprender com os erros e com os acertos. Eu percebo que para gerir Manaus, para gerir qualquer gestão pública no século XXI, ainda mais de uma grande metrópole, você tem que buscar as experiências que deram certo e adaptá-las aqui à nossa cidade. Você tem que ter um planejamento sistêmico, tem que organizar um processo de participação popular, inclusive aproveitando a internet, com aplicativos que permitam à população acompanhar a gestão, ajudar a gestão, fiscalizar a administração pública. Isso tudo pode ser feito com custo muito pequeno e é preciso reorganizar a prefeitura, enxugando a área meio, revendo os contratos, diminuindo o número de cargos comissionados, ampliando os critérios técnicos e, ao mesmo tempo, trabalhando dos bairros para o centro e não do centro para os bairros. Se você observar, na área de saúde, você tem 42 UBSs na Zona Norte, 43 na Zona Leste, e são as zonas que têm a maior população.
praticamente 1 milhão de habitantes estão nas duas zonas. E na zona centro-oeste, com muito menos população, com menos de 300 mil habitantes, nós temos 63 unidades básicas de saúde. Ou seja, realmente, há muitos anos, a governança pública, a administração de Manaus, ela virou as costas para as populações mais pobres de Manaus. E a população está revoltada, mas ela tem que tomar cuidado para não ser vítima das mesmas promessas que se fazem a cada eleição, que não se cumprem. Por isso nós trazemos essa mensagem. Pode ser diferente se você acreditar, e será diferente se você realmente quiser uma gestão pública diferente, como eu fiz quando fui prefeito em Vira, e as pessoas conhecem. Nós organizamos os conselhos comunitários, nós fizemos muita coisa que naquela época foi uma grande inovação. Bom, candidato, nós temos aí mais ou menos 5 minutos e 15 de entrevista. Eu vou abordar, então, alguns temas na entrevista. Eu gostaria de começar pela destinação dos resíduos aqui em Manaus, que nós temos o problema do aterro controlado, que já está com a sua capacidade quase esgotada, e Manaus ainda não conseguiu resolver o problema, por exemplo, das lixeiras viciadas, que acabam atraindo muitos urubus e comprometendo o espaço aéreo aqui de Manaus. Qual a sua proposta nessa área? Essa é uma área que a gente atua há bastante tempo na Comissão de Meio Ambiente. Só para exemplificar, a Prefeitura gasta 6 milhões de reais por ano para tirar lixo já do Garapé, pagando empresas. Com esse dinheiro, até com menos dinheiro, você pode organizar uma microcoleta comunitária com as associações nas orlas fluviais de Manaus e propiciar a entrega dos resíduos para reciclagem numa quantidade, num volume muito maior. Hoje, apenas 1% do resíduo de Manaus é reciclado. É preciso fortalecer a área de meio ambiente, limpeza pública, terminar o aterro sanitário e tornar Manaus uma referência de capital verde. E aí você tem toda uma economia verde que você pode desenvolver e que está no nosso plano de governo. Eu convido você para conhecer a nossa página, porque o tempo aqui é pequeno, mas é realmente a candidatura mais comprometida com uma visão de novas alternativas econômicas associadas à proteção do meio ambiente, à geração de emprego e renda para quem não tem. Bom, Manaus enfrenta um grave problema ainda de abastecimento de água, e não é só nas zonas leste e norte, né? A cidade praticamente inteira enfrentando esse desabastecimento. Porém, cabe à Prefeitura fiscalizar e cobrar da concessionária as medidas necessárias. Como é que o senhor pretende atuar nessa área? Bom, primeiro eu entendo que nós temos que ter uma agência reguladora municipal, independente, forte, com poder de fiscalizar, e que o prefeito tem que apoiar essa transparência, essa capacidade de fiscalização. E aí você vai acompanhar as metas, rever as metas e ter uma nova política de tarifa que estimule as pessoas a trazer as suas residências para a rede de esgoto, mas com o compromisso desse esgoto ser tratado. É uma vergonha que Manaus seja a cidade, a capital brasileira com o menor índice de esgoto tratado do Brasil. Então não é fazer balela dizer que vai colocar uma empresa pública, é trabalhar de forma a controlar, não é diferente do transporte coletivo. A Prefeitura tem que tomar conta do sistema e, no caso da água, tem que ter uma agência municipal forte, efetiva e fiscalizadora, e priorizar os investimentos na Zona Leste e na Zona Norte. Mobilidade urbana, temos aí uma frota de mais de 700 mil veículos, as vias não acompanharam esse aumento dos carros na capital, também temos o transporte coletivo deixando a desejar. Quais as suas propostas nessa área? Olha, primeira coisa, a decisão política de tomar conta do sistema. Hoje são os empresários que tomam conta do sistema, está tudo informatizado, mas é a COP, que é uma associação de empresários que controla, e o que a gente vê é que falta um planejamento sistêmico e falta uma organização que pelo menos garanta que nos horários de pico todos os 1.200 ônibus estejam efetivamente nas linhas. Nós temos dados que mostram que nos piores horários que você, manauara, precisa do ônibus, apenas 800 ônibus aproximadamente estão lhe servindo. Então a lógica hoje é tratar as pessoas como objeto de lucro e não como cidadãos. O sistema tem que ser retomado pelo poder público. Por isso que nós não recebemos dinheiro desses empresários que lucram para a Prefeitura. Porque se você tem essa conversa, esse compadrio com os empresários, você não tem independência para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Na área da educação, temos hoje muitas escolas ainda funcionando em prédios alugados, alguns pais reclamando de falta de merenda escolar, professores questionando a aprovação automática. Suas propostas na área da educação? Na educação você tem um conjunto de medidas que você tem que tomar e elas estão muito relacionadas à prevenção contra a violência.
Você tem que reorganizar o sistema de gestão da educação em função das necessidades maiores da população. Nós não temos uma escola em tempo integral. A prefeitura diz que tem 17 creches em funcionamento, não é verdade, uma informação errada. Tem menos de 10 creches em funcionamento e, ao mesmo tempo, nós precisamos rever a política de cargos, carreiras e salário dos nossos professores e estimulá-los a atender metas. Integrar as escolas com as políticas de juventude, cultura e esporte, abrir as escolas com equipes simples, baratas, estagiários coordenados por um pedagogo à tarde e à noite para a juventude dos bairros, organizar a integração da política de educação com a política social. E, retomando aqui a questão da educação e também do transporte, muita coisa que está no nosso plano que não cabe numa entrevista de 10 minutos, você pode ir para a internet, na nossa página, Luiz Castro 18, e você vai ver que vai ser diferente se você votar no 18, porque você vai ter, de fato, gente comprometida que não vai fugir do compromisso e não vai fazer promessas falsas. Uma coisa fundamental. Infelizmente, o nosso tempo acabou, candidato. Eu agradeço a sua entrevista e boa sorte aí na sua campanha. Eu agradeço e chamo a todos para conhecerem nossas propostas de maneira mais pormenorizada nas páginas da internet e dizer que sim, é possível. 18. Tá bom, muito obrigada.